Boa noite a todos. Sempre com muita alegria que nós recebemos nossos queridos assistidos aqui no SEAC, nós trabalhadores que também somos assistidos e que também somos trabalhadores, e assim vai. Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa preleção. A preleção, como a gente sempre fala, é parte do tratamento. O tratamento é composto da chegada, o passo de limpeza, para que a gente deixe do lado de fora aquilo que a gente não precisa para esse momento aqui dentro do centro, esse momento de tratamento. A gente vem para essa sala, nessa sala a gente já é tratado, já é cuidado pela espiritualidade aqui presente. A preleção, que a gente prepara conforme o tema da noite, e finalmente o passe, que é o tratamento que cada um precisa. Então, a gente sempre diz assim, para que cada momento seja bem aproveitado, porque tudo isso compõe esse tratamento dentro da casa espírita. E além do tratamento, a gente tem sempre a oportunidade de um monte de... Eu estava até olhando aqui a parede, vendo o tanto de coisa que a gente tem agora acontecendo no SEAC. E os convites de hoje são para o curso básico, começou essa semana, acho que é 21, né? Começou agora. O curso básico é o comecinho da escola, que é a grande base do aprendizado, de assim, todo mundo que está aqui dentro trabalhando, ou fez a escola, ou vai fazer a escola, ou já acabou a escola, e foi para médiums e para tudo que vem depois da escola. A escola é a base. Lembrando que o espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e a religião. Então, além do tratamento, se a gente tiver a oportunidade de entrar na escola, a escola é a reforma mais profunda. O tratamento, assim, é como aquele remédio que a gente vai, procura, é um analgésico, vamos dizer assim. O tratamento é um analgésico, claro que muitas vezes, assim, ele tem uma potência muito grande. Mas a escola, ela faz parte do processo de transformação a que se propõe em cada uma das nossas encarnações. Então, é um grande processo de autoconhecimento que vem da escola. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho mais ou de entrar essa escola, a direção da CIDA, certamente sim, vai depois poder contar e também colaborar aqui no SEAC. E o segundo aviso é pré-mocidade para as crianças. Estou em dúvida agora se 11 a 14 é criança, deve ser pré-adolescente, né? A pré-mocidade, que também está em andamento, que é uma oportunidade para quem tem aí essa faixa dos 11 a 14, e antes disso a evangelização infantil, depois disso a mocidade, que são também as oportunidades para desde o comecinho da vida a gente já ir aprendendo da doutrina, convivendo com pessoas que estão ali no mesmo aprendizado, na mesma sintonia. Então fica o convite que a gente faz de forma carinhosa, esperando que quem ouça possa pensar nessa oportunidade ou mesmo compartilhar isso com outras pessoas que possam ter interesse. Então, para começarmos por hoje, vamos primeiro fazer a nossa elevação. A nossa elevação nos prepara para que, como parte desse tratamento, para que nós estejamos mais conectados à espiritualidade. Em primeiro lugar, então, essa conexão com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nesse dia de tratamento, de vinda à casa espírita, ele nos ampara, nos auxilia, nos intui, nos ampara desde os nossos primeiros dias de vida. Ao nosso mentor agradecemos esse apoio contínuo, essa inspiração de sempre. E com o nosso mentor, nós elevamos e vamos até esferas mais superiores, onde encontramos a nossa Mãe Maria. A Maria pedimos que nos proteja, que nos envolva em seu manto azul e que nos leve até seu Filho,
Jesus. A Jesus agradecemos toda a exemplificação e o aprendizado do Evangelho que nos deixou. E com Jesus nessa elevação nós seguimos até Deus. E frente a Deus ajoelhamos em pensamento e agradecemos a oportunidade dessa reencarnação, essa oportunidade de aprendizado, e fazemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, para a preleção de hoje, respeito ao semelhante, cada pessoa é um modo particular. Tem aí a referência nossa de leitura, que é o que está aqui na minha mão. Sempre gosto de fazer a preleção olhando para o que foi proposto de leitura, para que a gente conversasse, porque no fundo a gente procura trazer aqui um pouco do que está ali colocado para leitura, que hoje é o Evangelho, capítulo 11. E o capítulo 11 do Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Então, olha só, respeito ao semelhante. Qual é a base? A base desse respeitar ao semelhante. E é o que está aqui logo no topo do capítulo de leitura. Amar o próximo como a si mesmo. E a menção que existe é que chegaram até Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, ele não disse nem assim, o segundo vem um pouquinho depois desse, semelhante, está ali do ladinho de amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E eu acho que a gente poderia até parar por aqui, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais. Essa questão do respeito ao semelhante, acho que todo mundo já ouviu uma historinha. Eu vou contar a historinha bem pequenininha só para ilustrar um pouco o que a gente vai falar. Aquela história da pessoa que olhava todo dia assim o varal do vizinho e falava assim: nossa, as roupas dele estão tão sujas, né? As roupas dele estão tão sujas, as roupas dele estão tão sujas. Até o dia que ela percebeu que o que estava sujo era de fato a janela da casa dela. E algumas vezes a gente, nessa questão de respeitar o semelhante, a gente tem sim, e acho próprio da natureza humana, a gente tem alguma dificuldade em olhar para o outro e não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas respeitar o universo do outro. Respeito no sentido de amor, e esse amor como base das nossas relações. E como base das nossas relações, se eu tenho o amor, eu respeito que o outro tem questões que não necessariamente eu consigo compreender, eu acredito que são boas, mas eu respeito porque esse é o universo do outro. Eu respeito, não necessariamente aprovo, mas eu consigo entender que aquele outro que eu não necessariamente concordo, que aquele outro é um ser que merece ser amado e respeitado.
é isso como base de toda a nossa evolução e de todo o nosso aprendizado. Porque a gente falou, né, um montão, olha só, o curso básico de Espiritismo, evangelização infantil, curso de preletor, falando agora, tudo isso, que valor tem se eu sair daqui e quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu sinto, acontece mais, a primeira coisa que eu sinto é raiva e eu quero passar por cima daquela pessoa que fez alguma coisa que me desagradou. De que vale tanto aprendizado, tanto estudo, leitura, se a gente não conseguir, muitas vezes, dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou no trânsito, respeitar aquilo que acontece e que pertence a esse universo do outro. O principal ponto dessa questão aqui da doutrina é que se a gente tem o amor na base, todo o resto, por isso ele disse amor a Deus, amor ao próximo, essa é toda a doutrina, porque a gente poderia tranquilamente parar por aqui. A gente não precisaria, se a gente pegar todos os temas que a gente tem em preleção, essa do amor, ela está na base de tudo que é conversado e tudo que é falado, porque resolve absolutamente tudo. Resolve absolutamente tudo. Resolve todos os nossos problemas? Não. Como ninguém na doutrina espírita vai dizer que a gente vai resolver todos os problemas. Como ninguém aqui dentro do centro e nem qualquer outra religião, quer que seja. A gente não tem como resolver todos os problemas, pelo contrário. Muitas vezes a gente tem enfrentamentos até mais difíceis, custosos da mesma maneira. Mas é como a gente olha para aquilo que é colocado em nossa vida e como a gente se fortalece quando a gente coloca na base efetivamente amor. Amor, respeito, consideração. Com isso a gente sabe ouvir melhor. Com isso a gente sabe ponderar melhor e a gente consegue até enfrentar de uma maneira diferente tudo isso que a gente falou, que vem em termos de obstáculo. Aqui um pouquinho mais para frente nesse capítulo tem aquela história do servo que devia um valor e que pediu que esse valor fosse perdoado porque ele não tinha condição de pagar. E o rei perdoou esse valor devido. E quando ele foi embora, ele encontrou uma outra pessoa que devia para ele, o servo, e ele foi para cima desse devedor, querendo receber o seu valor, e ele acabou sendo profundamente repreendido em razão disso. Aqui, como tudo que a gente tem no Evangelho, ou, né, grande parte do que a gente tem no Evangelho, é uma forma figurada de contar uma questão, não é necessariamente um perdão de uma dívida exclusivamente que está sendo falado, mas é que amor e que compaixão eu peço para Deus e que amor e que compaixão eu dou para a pessoa que está bem do meu lado. Quando eu oro, quando eu peço força, quando eu peço enfrentamento, quando eu peço o melhor para mim, para aquelas pessoas que eu amo, é isso que eu entrego para quem está perto? É disso que fala o Evangelho. Mais do que perdão de dívida acho que é um exemplo, mas mais do que perdão de dívida, é essa capacidade de saber que o que eu espero de Deus, o que eu espero para mim, também é o que eu entrego para o outro. E se eu entrego para o outro, em muito tempo, muito aprendizado e muita evolução, a gente certamente tem um contexto muito diferente do que a gente vive hoje e que a gente se incomoda tanto em termos
de evolução da humanidade mesmo. Essa coisa da gente assim acordar de manhã e receber tudo aquilo que a gente desejou para o nosso próximo é um exemplo muito bom de o que de fato eu tenho colocado em meus pensamentos e em minhas inspirações. Eu trago na minha vida, no meu coração, no meu processo evolutivo, o propósito nosso de vida, além de tudo aquilo que a gente vive todos os dias, a cada minuto, além do nosso processo de vida mesmo, que é normal, trabalhar, ou estudar, ou cuidar das coisas em casa e todas as nossas questões de rotina, o nosso grande propósito de vida é a nossa evolução. E para a nossa evolução, como primeira liçãozinha de casa, então, a gente tem pensar mesmo com mais amor sobre o outro, sobre as situações e sobre aquilo mesmo que está sendo vivenciado. Com isso, de novo, a gente pode não ter a solução de todas as coisas, mas a gente passa a viver as coisas de maneira mais leve. E vivendo de maneira mais leve, de uma maneira mais consciente, a gente tem até mais força para todos os nossos enfrentamentos. Em geral, a gente não está na casa espírita para um tratamento porque está tudo muito fácil. Todo mundo tem as suas questões. Olha lá, respeito ao semelhante. A janela lá, tal da janela. Muitas vezes a gente está olhando o outro e a gente não tem ideia do que está se passando. E quando a gente está mais perto, a gente consegue olhar de maneira mais amorosa. Se não é o caso de estar mais perto, a gente só olha e respeita. Eu sempre gosto assim de pensar que a gente não precisa, talvez seja aí o meu padrão evolutivo, né? A gente não precisa necessariamente nesse nosso padrão evolutivo ter toda a condição de aceitação, mas o exercício, a tentativa já é um pedacinho do caminho. A gente vai vendo e vai ficando um pouquinho mais fácil. Pelo menos a gente está consciente desse movimento. Bom, por hoje era isso. Vamos então nos preparando para encerrar essa preleção de hoje, desejando que para cada um de nós exista uma conscientização, uma evolução, um aprendizado. E ainda como parte desse tratamento, que estejamos preparados para o passe de logo mais. Mas agora, nesse momento, já mais conectados, mais harmonizados, vamos aproveitar a oportunidade de fazer as nossas vibrações amorosas. Vibrações amorosas são um momento em que nós reunimos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E esses melhores pensamentos e sentimentos nós distribuímos por onde entendemos que eles são necessários. Por todo o planeta, pelo nosso país, por todas as pessoas que precisam de boas energias, vibrações, orações, bons pensamentos, pessoas que estão em estado de qualquer tipo de necessidade, moradores de rua, pessoas em hospitais, aqueles que por qualquer questão precisam de boas vibrações e bons pensamentos, aqueles que nós sabemos que nesse momento se sentem enfraquecidos, necessitados, e vibramos também por aqueles
que nós temos muitas vezes mais dificuldade em mandar boas vibrações. Nós fazemos agora um exercício de vibrar de maneira positiva por esses irmãos. E por último, vibramos por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa evolução como encarnados e pelo nosso aprendizado de cada dia. Graças a Deus.